Amigão, e sinta isso. Essa energia, esse ar carregado de mistério. Hoje a bússola não aponta para o norte, mas para o impossível. Ela nos chama para um lugar onde a terra toca o céu, onde os segredos da humanidade se esconderam por séculos sob um manto de nuvens e lendas. Esqueça tudo o que você pensa saber sobre impérios e cidades perdidas. Imagine um reino de montanhas colossais, onde picos nevados se erguem como sentinelas de pedra e vales profundos sussurram histórias antigas em línguas esquecidas. No coração desse cenário de tirar o fôlego, existe um lugar que desafia a lógica, a engenharia e até mesmo a nossa compreensão da história. Estamos falando de um santuário, um refúgio, uma cidade construída tão perfeitamente no topo de uma montanha que permaneceu intocada pelo mundo exterior por mais de 400 anos. Um lugar onde os incas, mestres da pedra e da astronomia, ergueram uma metrópole de granito que desafiava a própria gravidade. Este é o chamado de Machu Picchu. Pense nisso. Estamos falando de uma cidade erguida a quase 2.400 metros de altitude, em um cume estreito entre dois picos imponentes. A cada passo, os incas tiveram que esculpir a montanha, não apenas construir sobre ela. Eles enfrentaram deslizamentos de terra, terremotos constantes, chuvas torrenciais e a geografia implacável da Cordilheira dos Andes. E ainda assim, construíram uma cidade-estado que parece desafiar as leis da natureza. Suas paredes de granito, montadas sem o uso de argamassa, são tão perfeitamente encaixadas que resistiram a séculos de tremores e terremotos, permanecendo de pé enquanto construções modernas desmoronam ao seu redor. Mas o maior mistério talvez não seja a construção em si, e sim o seu desaparecimento. Machu Picchu foi abandonada pouco antes da chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI. Por quê? Uma cidade tão estratégica, tão avançada, simplesmente esvaziou? Não há registros de batalhas, de saques. A cidade foi deixada intacta, com suas casas, templos e terraças em perfeito estado, como se seus habitantes tivessem simplesmente evaporado na névoa das montanhas. Seria uma fuga estratégica? Uma praga devastadora? Ou a realização de um propósito maior, um segredo que os incas levaram consigo para preservar o santuário de olhos estrangeiros? Por 4 séculos, Machu Picchu foi engolida pela floresta, escondida dos olhos do mundo, guardada por seus deuses das montanhas. O conhecimento de sua existência se tornou um sussurro, uma lenda entre os povos locais até que em 1911, um explorador americano, Hiram Bingham, guiado por camponeses, tropeçou nas ruínas majestosas, cobertas por uma selva impiedosa. Sua descoberta chocou o mundo e reescreveu a história do Império Inca. Mas o que ele realmente encontrou? E o que essa cidade abandonada tem a nos dizer hoje sobre a resiliência humana, a conexão com a natureza e os segredos de um povo que soube viver em perfeita harmonia com as montanhas e os céus? Junte-se a nós nesta expedição vertiginosa. Vamos escalar essas montanhas, desvendar os mistérios de suas pedras e tentar responder. A cidade que desapareceu nas nuvens esconde mais do que ruínas. Ela esconde a chave para um passado que ainda não compreendemos. Prepare-se para uma viagem que vai te levar às alturas, onde o ar é rarefeito e as lendas se tornam realidade. Nossa aventura por Machu Picchu começa agora. Amigão, o segredo de Machu Picchu não está apenas no que vemos, mas no que está escondido debaixo da terra. Para construir uma cidade no topo de um precipício, os incas criaram um sistema de engenharia que deixaria qualquer arquiteto moderno de queixo caído. Mais de 60% de toda a construção é subterrânea. Eles construíram um complexo sistema de drenagem com camadas de pedras e areia para evitar que as chuvas torrenciais dos Andes derrubassem a cidade montanha abaixo. Imagine só, sem cimento, sem rodas e sem ferramentas de ferro, eles cortaram pedras de granito com uma precisão cirúrgica.
As pedras se encaixam tão perfeitamente que resistem a terremotos há 500 anos. Quando a terra treme, as pedras dançam e voltam para o lugar original. É uma tecnologia de amortecimento sísmico, criada séculos antes da ciência moderna. Enquanto o mundo esqueceu essa técnica, Machu Picchu continua lá, firme e forte, provando que os Incas eram os verdadeiros mestres da montanha. Eles não lutaram contra a geografia, eles se tornaram parte dela. Mas se eram tão geniais, por que deixaram tudo para trás e nunca mais voltaram? Panda, olhe para o topo daquelas ruínas. Machu Picchu não era apenas uma cidade, era um observatório gigante conectado diretamente com o cosmos. Os Incas eram obcecados pelo céu, e cada pedra aqui parece ter sido colocada para conversar com o sol e as estrelas. O maior exemplo disso é o famoso Intihuatana, o posto onde se amarra o sol. Essa pedra esculpida de forma misteriosa funciona como um relógio solar perfeito. Durante os solstícios, o sol parece se prender diretamente a ela, marcando o ritmo das colheitas e das cerimônias sagradas. Como eles sabiam exatamente onde o sol nasceria entre picos de montanhas tão irregulares, é de arrepiar. Mas não é só isso. Existem templos como o Templo do Sol, cujas janelas se alinham perfeitamente com os raios solares no dia mais longo do ano. E o Templo do Condor? Lá os Incas usaram o formato natural das rochas para esculpir a figura de um condor gigante, o mensageiro dos deuses, que levava as almas dos mortos para o mundo superior. Para esse povo, a arquitetura era uma forma de oração. Eles não construíam paredes. Eles moldavam a montanha para refletir as constelações que viam à noite. Imagine o silêncio dessa cidade há 500 anos. Sob um céu coalhado de estrelas, sem nenhuma poluição luminosa, onde os sacerdotes liam o destino do império, apenas observando o movimento dos astros. Eles sabiam que a terra e o céu eram um só. No entanto, mesmo com todo esse conhecimento astronômico e proteção divina, algo deu errado. Porque um povo capaz de prender o sol em uma pedra abandonaria seu santuário mais sagrado? Existem teorias de que uma guerra civil enfraqueceu o império, ou que uma terrível seca expulsou os moradores. Outros acreditam que, ao verem os invasores chegarem ao litoral, os Incas decidiram que o segredo de Machu Picchu era valioso demais para cair em mãos erradas, escolhendo o silêncio e a neblina como seus últimos defensores. O mistério continua flutuando entre as nuvens, esperando que alguém, algum dia, encontre a resposta final. É difícil acreditar, amigão, que um lugar tão grandioso tenha ficado escondido por tanto tempo. Enquanto o resto do mundo construía cidades de ferro e fumaça, Machu Picchu dormia em silêncio, protegida pela selva e pela altitude. Quando o explorador Hiram Bingham chegou aqui em 1911, ele achou que tinha encontrado a mítica Vilcabamba, a cidade perdida dos Incas. Mas a verdade é que Machu Picchu é muito mais do que isso. Ela é o testemunho silencioso de que a grandeza não se mede pelo que conquistamos, mas pelo que preservamos. Olhe para essas pedras, Panda. Elas não são apenas ruínas, são mensagens deixadas por um povo que entendia o tempo de uma forma diferente. Eles sabiam que a montanha estaria aqui muito depois que os reis partissem. Por isso, construíram com tal perfeição que nem o tempo, nem os terremotos, nem o esquecimento conseguiram apagar seu brilho. Mas o mistério do abandono ainda nos persegue. Seria Machu Picchu um palácio real de verão, um centro de treinamento para as mentes mais brilhantes do império, ou um refúgio espiritual secreto que os espanhóis nunca deveriam encontrar? Talvez a resposta nunca seja encontrada, e talvez seja melhor assim. O mistério é o que mantém a magia de Machu Picchu viva, flutuando entre as nuvens como um sonho que se recusa a terminar. Hoje, milhões de pessoas caminham por essas trilhas, tentando sentir um pouco daquela energia ancestral. E você sabe o que elas encontram? Encontram a prova de que somos capazes de criar coisas impossíveis quando respeitamos a natureza ao nosso redor. O legado dos Incas
não está apenas no granito polido, mas na lição de que o homem e a montanha podem ser um só. Nossa jornada por Machu Picchu termina aqui, mas o eco dessas pedras continuará ressoando em nossos corações. O que você aprendeu hoje, explorador? Que os maiores segredos nem sempre estão enterrados. Às vezes, eles estão apenas esperando o momento certo de serem revelados pela névoa. Se você sentiu o chamado das montanhas e ficou fascinado com essa cidade nas nuvens, não esqueça de deixar aquele joinha e compartilhar este vídeo com quem ama um bom mistério. E você, Panda? Acho que agora é hora de um descanso merecido, porque a nossa próxima aventura já está batendo na porta. Qual será o próximo mistério que vamos desvendar? Comente aqui embaixo qual lugar do mundo você quer ver a gente explorando. O mundo é gigante, o passado é profundo e a gente só está começando. Obrigado por nos acompanhar em mais essa viagem incrível. Até a próxima, exploradores. O horizonte nos espera.